Existe uma verdade que pode ser um pouco difícil de aceitar nesse momento. Muitas pessoas, elas dizem que querem prosperar, que querem viver relacionamentos saudáveis, que querem ter paz, que querem construir uma vida aí bem mais leve. Só que energeticamente, emocionalmente e até mesmo de forma sistêmica, elas continuam presas em alguns emaranhados. Elas continuam rejeitando a fonte de onde a vida veio para elas. E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso nesse momento. Então, esse vídeo é para trazer essa consciência e ver as coisas de outra forma. Na visão sistêmica, que é o que eu vou trazer aqui, a forma como você se relaciona com os seus pais vai determinar também a forma com que você leva a sua vida, o que acontece com você e a forma com que você se relaciona com as coisas ao redor. E aqui a gente está falando diretamente da vida de uma forma geral, porque os seus pais, eles não foram apenas pessoas que te criaram, né? Existe algo muito mais além. Eles foram o canal pelo qual você existe, pelo qual a vida chegou até você. Então tudo começou ali com eles, com essas duas pessoas que se uniram e te deram a vida. E quando existe uma rejeição, quando existe uma mágoa, quando existe um julgamento, algum tipo de revolta ou até mesmo uma resistência contra essas pessoas que te deram a vida, mesmo que de forma inconsciente, você vai criando uma certa resistência contra a sua própria vida. E é por isso, né, que muitas pessoas hoje em dia vivem cansadas, vivem travadas, vivem ansiosas, sem uma direção, como se não conseguissem prosperar, como se não conseguissem manter relacionamentos saudáveis na vida, né? Elas não conseguem se sentir pertencentes por conta disso tudo, porque elas querem receber da vida, por exemplo, né? Mas ainda acabam rejeitando a porta de entrada dela, né? Que foi o que fez com que elas chegassem até aqui. E na visão sistêmica, né, Bert Hellinger, ele já dizia que aqueles que tomam os seus pais, tomam também a vida por completo. E o que o Bert quer dizer, né, com tomar os pais, com tomar a vida que veio através deles, né? Não significa, como muita gente fala por aí, que é concordar com tudo que eles fizeram, que é, por exemplo, ter que fingir que não aconteceu nada de ruim, ou ter que fingir que eles foram pais perfeitos. Não significa romantizar algum tipo de dor, não significa romantizar abusos ou até mesmo ausências, tá? Tomar os pais significa algo muito mais profundo, que vai muito além disso que muitas pessoas confundem. Significa olhar para eles e dizer de forma interna, né, com o teu coração, que você reconhece que a vida chegou até você através deles, né, que eles te deram a oportunidade de estar aqui hoje. E aí você toma essa vida exatamente como veio. Porque quando uma pessoa, ela não toma os pais, ela vive aí numa constante luta. Ela vive como se a própria história dela não fizesse sentido. Ela luta contra essa história. E a pessoa que diz, né, minha mãe, por exemplo, deveria ter sido diferente, quando a gente não toma os pais, né, ou critica que o pai deveria ter amado mais, ou que eles deveriam ter te dado mais, ou que eles destruíram a sua vida, que eles erraram muito com você, que eles deveriam te dar mais apoio, que eles destruíram partes de você. E talvez sim, talvez, né, eles tenham realmente errado em alguns pontos. Talvez eles tenham falhado. Talvez eles tenham ferido profundamente você. Isso pode acontecer, existem famílias disfuncionais.
Mas aqui está a verdade que quase ninguém fala e quase ninguém também quer ouvir. Enquanto a gente permanece emocionalmente preso ao que faltou, né, dos nossos pais, a gente continua pequeno diante da vida. Porque uma parte nossa fica infinitamente esperando aquilo que faltou. A gente fica esperando eles mudarem, a gente fica ali esperando eles fazerem diferente, a gente fica esperando um reconhecimento, a gente fica esperando que eles melhorem, a gente fica esperando que eles nos dê o amor que faltou, senão eu não consigo seguir. E é isso, né? Isso nunca vai acontecer, né? Porque quando a gente cresce, a gente começa a entender algumas coisas que talvez eles nunca consigam te dar o que você queria, né? Isso não é por acaso. E ainda assim, você precisa seguir adiante. Não dá para ficar esperando o que faltou. E é por isso que muita gente adulta ainda vive como se fosse uma criança emocional dentro de si mesma, porque ela fica buscando aquela aprovação, ela fica buscando aquela validação, ela fica buscando aquele reconhecimento, ela fica buscando aquele amor, aquilo que faltou e tentando preencher esse vazio, seja lá no parceiro, seja na carreira, seja na forma com que ganha dinheiro, nas amizades. Então ela busca de alguma forma preencher esse vazio que nasceu lá na relação com o pai e com a mãe. Só que ninguém vai conseguir preencher aquilo que só se cura quando a gente aceita a nossa origem. Então isso parece assim, né? Aparece na nossa vida aí de várias formas. Por exemplo, aquela mulher que vive implorando amor no relacionamento, muitas vezes, né? Ela ainda tá buscando no parceiro aquele amor que faltou lá do pai. Então é uma dinâmica muito comum, né? Acaba projetando isso na parceira. O homem que vive tentando, por exemplo, provar o seu valor o tempo todo. Então, muitas vezes, esse homem, ele ainda está tentando, na vida adulta, finalmente ser reconhecido pela mãe. É outra dinâmica muito comum. A pessoa que nunca sente que merece também prosperar, muitas vezes ela também está carregando a culpa inconsciente, né? Por ter rejeitado aí as suas raízes. E quando a gente rejeita as nossas raízes, a gente rejeita uma parte de nós. Aquela pessoa que se sabota quando tudo está dando certo, muitas vezes ela sente lá no fundo também que não pode ser maior do que a própria família. E aí ela cai nesse ciclo vicioso, porque na visão sistêmica, essas dinâmicas ocorrem, né? Porque quem rejeita o pai e a mãe rejeita a si mesmo. Então, quando a gente não acolhe e não toma vida, nós nos rejeitamos. Porque se a gente for ver, nós somos 50% de cada um. Nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Então, quando a gente fala, por exemplo, né? Eu odeio meu pai, ou a minha mãe é insuportável. Energeticamente, nós estamos dizendo isso para nós mesmos também, né? Então, eu estou dizendo que eu rejeito metade de quem eu sou. E isso é algo muito profundo que a gente não para pensar. E ninguém vai prosperar rejeitando a si mesmo. Isso é um fato, né? Ninguém floresce em guerra interna, né? Ninguém vai construir abundância na vida vivendo dividido por dentro. Então, é por isso, né, que muitas vezes a vida parece tão pesada, tá? Porque é como se alguém pudesse avançar. Como é que eu vou avançar, na verdade, né? Se eu estou brigando com minhas próprias raízes, se eu não acolhi a minha história.
uma árvore, né? Ela nunca vai crescer saudável quando a gente rejeita a nossa raiz. Isso é um fato. Isso nunca vai acontecer. E talvez você possa me dizer agora, né? Ah, mas tu não sabe o que os meus pais fizeram, tu não tem consciência de tudo que eu passei. E talvez eu realmente não saiba, mas eu sei que existem famílias disfuncionais. Eu sei que pode ter havido abandono, que pode ter havido violência, humilhação, ausência, traição, dores super profundas. Mas quando você toma os pais, não significa inocentar esses erros que eles cometeram. Significa apenas que você parou de carregar o peso deles. Porque enquanto a gente permanece aí nessa dinâmica, preso a essas dores, quem mais vai sofrer, quem mais vai continuar sofrendo é a gente mesmo. Então, não são eles, né? Somos nós. Então, é você que vai estar sofrendo. Então, tomar os pais é olhar e reconhecer que eles foram, né, limitados, que eles também deram o que eles sabiam naquele momento, o que eles puderam. Eles deram o que eles sabiam dentro da consciência que eles tinham. E talvez isso, sim, não foi suficiente. Talvez não foi o ideal, mas foi o que eles conseguiram naquele momento, foi o que eles conseguiram te dar. E então, a gente pode dizer com mais leveza, né, que eu paro aqui de exigir deles o que eles não puderam me dar, me oferecer, porque agora eu sou adulta, eu posso, né, suprir as minhas necessidades. E esse é um dos atos mais maduros espiritualmente que um ser humano pode fazer, né? Porque nesse momento você deixa de ser o filho emocionalmente dependente, aquele filho preso nessas situações e consegue se tornar o adulto que você deveria ser. O adulto, ele para de cobrar, o adulto, ele para de esperar. O adulto assume as próprias responsabilidades pela própria vida, pela própria transformação, pela própria cura. E isso vai mudar tudo, porque quando a gente toma os nossos pais, a gente se abre para a vida. A gente para de viver olhando para trás. A gente começa finalmente a olhar para frente, a criar o nosso futuro, a usar aquela energia que estava presa naquela dor. E essa energia ela vai virar força daqui para frente, quando nos tornamos adultos. A energia que estava presa lá na mágoa, ela começa a virar movimento. A energia, por exemplo, que estava presa lá na carência, ela começa a virar construção. E aí a vida ela vai começar a fluir para você. Porque você deixa de desperdiçar energia, de desperdiçar tempo brigando com o passado e você começa a se abrir para o novo. Você entende que talvez a sua mãe não soube te amar da forma com que você gostaria, porque ela também não foi amada, por exemplo. E talvez o seu pai, ele não sabia demonstrar afeto, por exemplo, porque ele também cresceu, né, reprimido. Então, ele não consegue dar aquilo que ele não tem. Talvez eles te feriram também com dores que nunca se curaram por dentro deles também, né? Eles também são crianças feridas. E isso não justifica, mas acaba muitas vezes explicando. E quando você entende isso, é como se algo dentro de você também amolecesse. Porque você percebe, né, muitas vezes, que eles não eram deuses, né? Eles eram humanos, como a gente já falou aqui. Humanos falhos, tentando muitas vezes sobreviver também da forma com que eles aprenderam. E talvez pela primeira vez, né, você consiga olhar para eles não só como pai e mãe perfeitos,
mas como pessoas, aquelas pessoas que são feridas também, que muitas vezes foram limitadas, que foram imaturas, que também tiveram aí as suas dores. E isso vai mudar tudo completamente, né? Vai mudar a sua percepção sobre os seus pais. Então, tomar os pais é dizer para eles, né? Eu deixo com vocês o que pertence a vocês. Eu tomo apenas a vida que eu recebi de vocês. E eu vou fazer algo de bom com ela. Porque muitas vezes você não precisa carregar os erros deles. Você não precisa repetir padrões deles. Você não precisa justificar as dores deles. Você só vai precisar honrar o fato de que sem eles você não estaria aqui. Então, quando você honra isso, muitas vezes você vai sentir que a vida vai te honrar de volta. E talvez o que está travando hoje a sua prosperidade não seja essa falta de estratégia ou falta de força. Talvez seja somente resistência interna à própria origem. Talvez o que está te travando também nos seus relacionamentos não seja um mero azar, como a gente fala, né? Talvez seja aí uma criança ferida dentro de você que ainda está querendo que alguém te ame como seus pais não conseguiram te amar ou da forma com que você esperava dos seus pais. Talvez o que está te travando, tirando a sua paz, não seja o mundo lá fora. Talvez seja a guerra silenciosa que você ainda trava com o seu passado, né? Então hoje eu quero te deixar uma reflexão bem interessante aqui nesse vídeo. Os seus pais, eles não precisavam ser perfeitos, como a gente imagina, para merecer um lugar no seu coração. Então, eles só precisavam, muitas vezes, ser aqueles através de quem a vida chegou até você. E talvez ainda, né, a sua cura comece quando você parar de olhar para eles, para quem te deu a vida, pelo que te faltou e começar a olhar pelo que foi possível naquele momento. Porque no fim, quem vive preso na revolta, né, permanece aí preso também na dor. Então, às vezes é hora de você fazer por você, porque quem toma os pais toma a vida. E quem tem a vida, quem toma a vida, né, finalmente consegue viver livre dessas dores. E tomar a vida não significa muitas vezes ter que conviver, ter que aceitar tudo se isso faz mal para você. Mas é entender que eles te deram o que podiam com o que tinham na época e que você vai honrar eles fazendo diferente daqui para frente. É entender que você é 50% seu pai, 50% a sua mãe e aí você vai parar de se rejeitar. Entender que eles te deram a vida e agora você tem o poder de fazer algo de bom com ela e parar muitas vezes de se sabotar.